Orando. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por esse dia. Obrigada porque esse é o dia que o Senhor já fez para nós, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, por podermos ter essa graça, Deus, esse privilégio de ler as tuas escrituras, de aprender sobre as tuas escrituras, de ter esse grupo para estudar as tuas escrituras. Quantas pessoas desejariam tanto ter isso, né? E não tem. Então, para nós, Deus, é um privilégio. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra ela é lâmpada. Ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho, Deus. Ela traz cura e ela é maravilhosa, Senhor. Eu quero colocar diante de ti todo esse estudo de Filipenses. Senhor, que tu venhas com o teu Santo Espírito trazer todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a revelação da tua palavra, tudo que seja conversado e ensinado aqui, Deus, que seja sob a orientação do teu Santo Espírito o tempo todo, em nome de Jesus. Senhor, sem ti nada podemos fazer, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, gente, amém. A gente acabou, né, o livro de Hebreus, que foi um livro, assim, maravilhoso, também todo, né? Toda a palavra de Deus ela é maravilhosa. Mas, assim, Hebreus, eu estava olhando aqui, eu tinha escrito aqui antes que Hebreus ele funciona meio como a dobradiça, né? A gente viu isso lá no capítulo 1, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Ele traz muito a questão das leis, dos sacrifícios da antiga aliança e traz a nova aliança na figura de Jesus, né? O sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós à direita do Pai. Então, Hebreus ele trouxe toda essa revelação de Jesus, ele aponta o tempo todo para Jesus, né? Assim, eu estava aqui meditando, o que é que eu aprendi com Hebreus? E eu acho que o que eu mais aprendi foi isso mesmo, assim, o sacrifício perfeito de Jesus. Jesus, né, é a nova aliança. Jesus, ele veio, né, para nos salvar, o sangue dele, né, o sacrifício dele, assim, para mim fica muito isso, né, de Hebreus, o apontar para essa nova aliança, o revelar tudo que a gente recebeu de Jesus através do sacrifício da cruz dele, assim, é muito poderoso, foi muito poderoso, mas aí eu não queria me estender muito, né, em Hebreus, foi maravilhoso e fica gravado e você pode ir lá assistir todos os episódios do Apegando-se, mas hoje a gente vai falar sobre Filipenses, que é uma carta que chamam de carta da alegria. Olha que maravilha, tudo a ver comigo, alegria, alegria maravilhosa, alegria. E aí eu fiz algumas pesquisas sobre essa carta de Filipenses e eu descobri, na verdade, que essa carta de Filipenses, a gente vai lá na origem dela, que ela começa, na verdade, em Atos 16. Atos 16 é quando Paulo ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. A gente já estudou isso aqui quando a gente, né, estudou o livro de Atos. Mas aí, Paulo, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária e ele desejava ir para a Ásia, né? A Bíblia diz aqui que ele desejava ir para a Ásia. Então, eu vou ler aqui rapidinho com vocês a partir do versículo 6. Diz assim, Atos 16, 6. Diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Deixa eu só botar aqui. Ele tinha sido impedido de ir para a Ásia, né? Pelo Espírito Santo, ele tinha sido impedido. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, né? E aí eu vou para o versículo 9, que diz assim, ó, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. E ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para ali pregar o evangelho. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, a gente entende aqui que Paulo tinha um plano de fazer uma viagem missionária para a Ásia e foi impedido 2 vezes pelo Espírito Santo, né? Por Deus, ele foi impedido por Deus. E num sonho ele teve a visão de um homem dizendo: venha para Macedônia e ajude-nos, né? E então ele foi para Macedônia e ele foi para a cidade de Filipos, né? Que é uma cidadezinha ali da Macedônia. E eu acho incrível isso, porque foi Deus que conduziu, lembra isso, anota logo isso aí. Foi Deus que revelou para Paulo ir para Macedônia. Então, guarde aí, isso aí. Quando os seus planos se frustram, né? Mas Deus tem planos maiores para a nossa vida. A gente às vezes fica triste porque os nossos planos se frustraram, mas Deus tinha um propósito. Vamos lá, isso é só o começo. E aí, Paulo chega na cidade de Filipos. Então, algumas coisas que eu queria falar aqui para vocês sobre Filipos. Algumas coisas técnicas, vamos dizer assim. Filipos, ela tem esse nome, Filipos, porque foi fundada pelo rei Filipe, da Macedônia, né? Naquela época. É uma colônia romana, né? Eu vi que alguns estudos chamam ela de mini-Roma, porque tinham muitos romanos, soldados romanos que moravam ali na cidade de Filipos, então eles tinham toda meio que a cultura de Roma ali em Filipos, né? E era uma cidade muito estratégica para Paulo pregar o evangelho. Então ele foi e ficou ali em Filipe. E uma coisa também interessante que eu vi é que Paulo, quando ele escreve essa carta para os filipenses, ele está provavelmente na prisão de Roma, ele está preso, né? Paulo está preso quando escreve essa carta aos filipenses. E ele está preso ali em Roma e provavelmente, vejam só aí, provavelmente tinham se passado 10 anos de que ele esteve lá em Filipos. Então, ele esteve lá em Filipos, não é? Como conta aqui em Atos 16. Ele esteve lá na cidade de Filipos, ele e Silas, eu vou entrar já já aí nesse ponto, vão criando expectativa aí, porque a história é boa, minha gente, é boa. Ele e Silas foram, né, para Filipos, e quando ele escreve essa carta, é mais ou menos 10 anos depois que ele esteve em Filipos. Ele esteve em Filipos, aconteceram algumas coisas ali em Filipos que a gente vai falar, mas nesse exato momento, Paulo está escrevendo uma carta aos filipenses dentro de uma prisão em Roma. Ele está lá escrevendo. E por que ele está escrevendo essa carta? Porque lá no capítulo 4 de Filipenses, vocês vão ver mais na frente, foi uma pessoa muito querida dele, da cidade de Filipe, né? Que era Epafrodito, acho que é esse o nome dele. Ele foi visitar Paulo na prisão em Roma. E aí, quando ele chegou lá, na prisão, né, para visitar Paulo, Paulo perguntou dos irmãos, dos filipenses, como eles estavam e tal, aquela coisa, e quando a gente encontra alguém, né? E aí, como é que tá e tal? E aí, Paulo disse: eu vou escrever uma carta para os filipenses, para que Epafrodito levasse para eles, contando como era que ele estava, né, a situação dele, e encorajando eles ali naquele momento e agradecendo a eles, principalmente também, porque os filipenses ajudavam Paulo financeiramente também nas suas viagens missionárias. Veja que Paulo teve lá em Filipe e depois saiu de lá, foi para outros lugares pregando o evangelho, e aqueles irmãos filipenses ajudavam Paulo financeiramente também, com ofertas, para que ele continuasse pregando o evangelho, para que o evangelho de Jesus Cristo se espalhasse. Minha gente, tremendo isso, né? Então, Paulo escreve essa carta com muita gratidão àqueles irmãos filipenses, com muita alegria. Paulo gostava, né? A gente vai ver aqui que ele tinha afeto por aqueles filipenses, por aquelas pessoas. Ele tinha muita gratidão.
Na verdade, a palavra é essa, ele tinha muita gratidão e ele gostava muito dos filipenses, ele lembrava sempre deles com gratidão. Mas aí, eu nem comecei a ler, mas tudo bem, o tempo está correndo. Mas eu estou dando só um contexto aqui de vocês, dessa história aí de Filipenses, né? Então, é isso. Mas aí, gente, eu queria falar para vocês, voltando lá em Atos 16, quando Paulo teve lá em Filipos, o que que aconteceu? Eu vou trazer rapidinho aqui. Três pessoas que a gente conhece. Quem aqui nunca ouviu falar de Lídia, né? Lídia, aquela mulher, aquela empresária que fazia tecidos finos, que vendia tecidos finos e tal. Ela era de Filipo, e foi a primeira pessoa ali, quando Paulo chegou lá, ele foi buscar um grupo de oração, né? A gente quer, assim, encontrar logo as pessoas que estão orando. Daqui tem um povo que ora. Aí Lídia estava reunida com as mulheres, orando ali, né? E aí Paulo foi lá e pregou o evangelho para ela, e ela, né, ela foi salva, ela já tinha esse amor pelo Senhor, ela já tinha fé, né? Mas aí Paulo também tem esse encontro ali com Lídia, né? Paulo também teve outro encontro em Filipe, que foi, quem lembra, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, né? Tudo isso está lá em Atos 16, tá? Que quando Paulo passava, ela ficava dizendo, ai, esse homem é servo do Deus Altíssimo e tal. Enfim, essa mulher foi liberta, né? Eu não sei se ela foi salva, a Bíblia não fala se ela foi salva, mas aí ela foi liberta, foi. Pela fé ela foi salva, a gente vai encontrar com ela lá no céu. Mas era uma mulher que era possessa de um espírito de adivinhação. E ela foi liberta ali em Filipe, né? E principalmente o terceiro personagem que eu quero trazer para vocês, que é aquele carcereiro. Quem aí não lembra de Atos, aquele carcereiro que Paulo e Silas estavam orando, adorando ao Senhor, e à meia-noite, puf, as cadeias se romperam, né? E o carcereiro ficou louco, ia se matar. Meu Deus, o que é que aconteceu? E agora? O que é que eu faço? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A adoração de Paulo e Silas, né? Que não se lembra aquela música de Êxodo, terremoto. Um terremoto vai acontecer. Então, essas três situações aconteceram ali em Filipe. Veja que Deus tinha um plano, né? Deus deu uma visão a Paulo. Paulo ia para a Ásia, depois mudou para Filipe. Em Filipe acontece. Isso aqui é só o que está escrito, tá, gente? É só o que está escrito. Mas imagina, eu fico pensando no coração de Deus, né? Acho que Deus já via, eu digo, ó, tem um carcereiro que eu quero salvar ali em Filipe. Ele e a família dele toda. Então, Deus já tem os planos dele para a nossa vida. E Paulo estava ali com Silas numa prisão, numa prisão assim, terrível, amarrado os pés, as mãos, já tinha sido açoitado, acho que já estava na carne viva, né, de tanto apanhar, e porque naquela época não era assim um cipózinho, né, aqueles soldados romanos eram cruéis, né, então eu imagino que ele devia estar ali, mas ele estava ali adorando ao Senhor na prisão, meu Deus do céu. Jesus amado, mas vamos entrar em Filipenses, né? Vamos entrar aqui na carta. Isso tudo foi só um contexto aí. E a gente vai lá para Filipenses. Filipenses 1, né? Filipenses 1. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui do 1 ao 9. Primeiro, se você já pega aí sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI, tá? Então, vamos lá. Dentro desse contexto aí, Paulo aqui na prisão em Roma começa a escrever a carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, Paulo está ali com Timóteo, né, escrevendo essa carta. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus, que maravilha, né? E eu queria só fazer um parênteses aqui nesse ponto, que a gente no culto, pastor Jason falou sobre esse versículo, e eu achei tremendo o que ele falou, e eu vou relembrar aqui a vocês, que ele falou assim, Paulo, ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra. E aqui, minha gente, Paulo podia dizer assim, eu comecei, porque eu fui lá em Filipe, eu que levei o evangelho, foi a minha segunda viagem missionária, né? Eu que fui lá, que falei de Jesus para os Filipos, para aquele povo de Filipos, para os filipenses, mas Paulo não diz isso. Paulo diz, aquele que começou a boa obra, porque quem começou não foi Paulo, foi Jesus, né? Meu Deus, que entendimento, né, isso? Que nada que a gente faz, né? Tudo é do Senhor, é o Senhor quem faz através de nós. Então, ele fala, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja a humildade de Paulo, a humildade, e essa humildade que a gente precisa ter, né? Eu fui lá, evangelizei tal pessoa, a família toda se converteu e tal, eu sou massa, eu sou o cara, minha palavra é maravilhosa. Não, é Deus. Foi Jesus. Foi Deus que deu o sonho a Paulo para que ele fosse a Macedônia, né? Assim, ele viu e ele obedeceu. E Paulo obedeceu àquela visão que ele teve. Então, vamos lá, continuando. O versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Paulo está aqui expressando seus verdadeiros sentimentos, né? A gratidão, o amor, a saudade que ele sentia por aquele povo tão querido dele, aqueles amigos, né? Que estavam ali orando por eles, que estavam sustentando Paulo em oração, financeiramente. E aí o versículo 9 fala, Paulo faz uma oração, né? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui nessa oração de Paulo, quando eu vejo assim, quando ele fala assim, para vocês discernirem o que é melhor, né, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo aqui estava pensando na volta de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo. Então, o que Paulo fala aqui é, olha, se mantenha puro, sejam repreensíveis, tenham discernimento para o que for bom, façam as escolhas certas, tenham fruto de justiça até a volta de Cristo, né? Cristo vai voltar. Então, e essa mensagem, ela ressoa até o dia de hoje aqui para a gente, porque a gente precisa viver assim, dessa forma, né? Que o amor da gente aumente cada vez mais, que a gente busque essa pureza, que a gente busque o discernimento, escolher o que é bom, o que é correto, porque Jesus ele vai voltar. Jesus ele está voltando. Pode ser que você vá ao encontro dele e eu antes que ele volte, mas de uma forma ou de outra haverá um encontro. Haverá um encontro nosso com Jesus. E esse foco, vamos dizer assim, na eternidade, né? É o que deve guiar e permear a nossa vida aqui hoje, né? Eu preciso pensar, eu vou ter um encontro com Jesus. Seja eu indo, seja ele vindo, mas haverá um encontro com Jesus. De que forma eu preciso viver aqui o dia de hoje? De que forma eu preciso levar a minha vida, né? Quais são as escolhas que eu preciso fazer?
né? Não viver assim, o aqui e o agora, mas o que Paulo estava falando aqui, eu acho que ele estava querendo, né, levar aqueles filipenses a essa expectativa. Olha, o Cristo vai voltar. Até o dia de Cristo, vocês tenham essa percepção, vocês discernam o que é melhor, vocês se purifiquem, né? Vocês sejam irrepreensíveis, vocês tenham frutos de justiça, né? Tudo para o louvor da glória de Deus. Então, era esse o chamado, e é isso que ressoa até hoje, né? Porque essa carta foi escrita, segundo eu vi aí o Augusto Nicodemos, ele fala que foi escrito 10 a 12 anos, desculpa, 60 a 62 anos depois de Cristo. Essa carta de Filipenses foi escrita. Então, veja aí, hoje nós estamos no ano 2023 e a gente precisa estar trazendo isso à nossa mente. Eu preciso viver aqui nesse mundo, né, nessa expectativa de que Jesus está voltando, de que eu vou ter um encontro com Jesus. E o meu coração, as minhas atitudes precisam ser alinhados com isso, né? Eu não estou aqui por acaso, né? A gente não está aqui por acaso, de fato, né? Então vamos lá, continuando aqui. O versículo 12. Aí vejam só. Paulo fala assim, ele continua assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aleluia! E eu vou parar aqui rapidinho aqui para vocês verem assim. Ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, lembra que Paulo está escrevendo essa carta lá de Roma, da prisão, né? E ele fala: quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. E o que foi que aconteceu? Quem lembra o que foi que aconteceu? Eu vou só listar para vocês aqui o que foi que aconteceu com Paulo. Paulo foi açoitado, ele foi preso em Jerusalém, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta, ele foi acusado em Cesareia, ele foi perseguido, né? Ele foi tido como um impostor em Corinto, né? E ele sofreu prisões, vários açoites, né? Tantas coisas. Então, quando ele diz aqui, aquilo que me aconteceu, ele não está falando assim, olha, aquilo que me aconteceu, na verdade, ele está dizendo assim, ó, aquela vez que aconteceu um naufrágio, aquela vez que eu fui picado por uma cobra, aquela vez que eu fui perseguido, aquela vez, né, que eu quase fui morto, aquela vez ele está trazendo isso. Tudo isso aqui, ó, essas coisas, olha só para isso, gente. Serviu para o progresso do evangelho. Aleluia, meu Deus do céu, né? Que coisa maravilhosa. Porque ele podia trazer, ele tinha direito para fazer um mimimi aqui, né? Eu fui naufrágio, eu fui não sei o quê. Quantas vezes Deus dá uma missão assim para a gente e a gente começa a ser, né? Passar por sofrimento, algumas coisas. A gente, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que Deus tem para mim mesmo? Tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta coisa, né? Mas se a gente perseverar, eita, a gente vai ver os frutos, né? A gente vai ver a motivação de Paulo aqui era esse progresso do evangelho, era que o evangelho de Cristo fosse pregado em tempo e fora de tempo. Ele podia apanhar, ele podia ser preso, ele podia pegar de uma cobra, ele podia sofrer naufrágio. Os sofrimentos dele e na verdade, ele passava, enfrentava por tudo, porque ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Eu vou pregar o evangelho. Tem muita gente precisando ouvir o evangelho de Cristo, e é para lá, e é para eles que eu quero pregar. E é isso que motivava Paulo, né? Eu gosto de um versículo, acho que é em Romanos, que fala, né, que os sofrimentos da presente vida não se comparam,
não se comparam a tudo que a gente vai receber, o que está preparado para nós na glória, nos céus, na eternidade, né? Então, acho que Paulo, ele tinha isso, ele escreveu isso, ele tinha autoridade. O que eu vejo assim aqui, gente, também assim, Paulo, ele escreve essa carta e ele escreve a vida dele, a vida. Ele não conta assim uma história. Às vezes você conta, você está falando aqui, você está contando uma história de alguém que faz isso. Ele está falando ali, ó, eu sofri açoite. Tudo aquilo que me aconteceu foi para o progresso do evangelho. E o evangelho, e mesmo ele na prisão, veja, os irmãos estavam anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aquilo que parecia, né, que ia paralisar, que ia fazer ele retroceder, ele impulsionava mais e mais. Parece que impulsionava mais e mais, né? E ele ia, e ele ia, e ele ia, porque Deus estava com ele, porque Deus era com Paulo, né? Deus tinha um propósito ali. Olha, eu acho que Paulo, ele pensava assim, Deus me deu uma missão, pregar o evangelho, levar o evangelho aos gentios, e eu vou viver para isso. Ah, Paulo, mas para isso você vai ter que passar por isso, por isso, por isso, por isso. E ele pensava, não me importa, o que me importa é cumprir a missão para o qual eu fui chamado. Ai, meu Deus, me emociona aqui, gente, mas vamos lá. Vamos em frente, né? Vamos para o versículo 15. Ele continua falando assim, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Ele estava preso porque ele estava falando do evangelho, né? Alguns pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro, porque o nome de Jesus Cristo está sendo pregado, porque pessoas estão ouvindo o Evangelho, porque Cristo está sendo revelado àqueles que não o conhecem. É isso, essa é a alegria de Paulo. Essa é a alegria de Paulo, sabe? Tem uma outra texto também que o próprio Paulo ele fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? O nosso interior se renova dia após dia. Eu acho que é isso tudo que ele vive, né? Ele, olha, não importa, o que importa é que Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. A alegria de Paulo aqui, quando ele está escrevendo isso aos filipenses, ele está falando dele, né, de como ele está e de tudo, orando por eles, mas trazendo esse encorajamento, né, trazendo esse encorajamento para os filipenses. Olha, Cristo está sendo pregado, né, e eu me alegro por isso. Aleluia, meu Deus do céu. Vamos lá. De fato, continuarei a alegrar-me. É o versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ai, eu tenho que parar aqui, né? Eu tenho que parar aqui no 21. Vamos lá, eu vou ler de novo esse versículo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo,
é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Aleluia. Eu vou só dar uma paradinha aqui para falar sobre isso, né? Quando Paulo diz assim: "Ah, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro". Isso aqui não tem nada a ver com a mensagem autossuicida, tá? Não é um pensamento assim de morte, né? Não é um pensamento assim, eu estou aqui preso, eu não sei mais como é que vai ser a minha vida, é melhor que eu morra mesmo, já apanhei muito, já sofri muito. Tem nada a ver com isso, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Quando ele fala aqui, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Paulo tinha essa noção, esse entendimento de que quando a gente é salvo por Jesus Cristo, a gente ganha a eternidade com ele. A gente ganha a eternidade. E viver com Cristo na eternidade é muito melhor. E esse é o destino de cada um aqui, tá? É o destino. Se você crê em Jesus Cristo, né, você ganha a vida eterna. Esse é o presente que a gente tem, né? Se creres, né? Quando a gente crê, a gente tem a vida eterna, é um presente. Então, a gente sabe que se a gente fechar o olhinho aqui, se a nossa respiração for embora, a gente sabe que a gente vai ter um lugar, uma morada no céu junto com o Senhor. Mas a gente só vai na hora que Ele quiser, tá? A gente só vai na hora que Ele quiser. Porque há uma missão a cumprir. Se eu e você ainda não fomos, é porque ainda há uma missão a cumprir aqui na Terra. E a gente não pode abrir mão dessa missão. É muito melhor, né, estar na eternidade com o Senhor, passeando no jardim com Ele, ouvindo os passarinhos dele lá no céu. Mas ele tem uma proposta para mim aqui hoje na Terra. Ele tem uma missão. Ele tem algo que a gente precisa fazer. E Paulo entendia muito bem isso. Olha, eu sei que é bom eu estar lá, né? Ele fala, para mim o viver é lucro. Ele fala, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, porque ele tinha uma missão a cumprir, porque ele tinha uma agenda com Deus a cumprir, e essa agenda não podia ser interrompida, né? Ele tinha o progresso do evangelho, né? Ele tinha igrejas a serem alcançadas, ele tinha pessoas, ele tinha plantação de igrejas, ele tinha pessoas, outras lídias, outros carcereiros, outras pessoas endemoniadas, sei lá o que, com espírito que precisavam ser libertas. Ele entendia isso. Ele entendia isso. Então, quando a gente fala assim, o viver, deixa eu pegar bem direitinho para não trocar as coisas. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é nesse sentido. Eu vou viver por Cristo. O morrer é lucro, porque eu já vou ter. Lucro, assim, eu já ganhei. Eu já ganhei a eternidade. Eu e você, a gente já ganhou. A gente já tem a vida eterna, é lucro. A gente está no lucro. Mas o viver aqui é Cristo. O viver aqui é Cristo. E esse viver aqui significa, muitas vezes, que a gente vai ter aflições. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, né? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui no mundo, o nosso viver precisa ser Cristo, porque se não for Cristo, as circunstâncias, né? As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as perseguições, elas vão acabar nos derrubando, né? Mas quando você tem esse entendimento, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu estou ali, alguém pode falar mal de mim, eu posso ser injustiçado, né? Eu posso enfim, passar por tantas coisas, perseguições, mas o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E as circunstâncias que eu estou vivendo, os problemas, as prisões, os açoites, né? Precisa tudo isso me manter firme, porque eu tenho ali, ó, eu tenho um evangelho a pregar, eu tenho uma missão a cumprir, e eu não posso parar no sofrimento. Então, todos os sofrimentos de Paulo, que ele fala que eles tinham um propósito, né? Eles tinham um propósito, assim como na vida da gente, todo sofrimento, tudo que a gente passa,
Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, nada é desperdiçado com Deus, né? Paulo, ele fala, o viver para mim é Cristo. E aquele homem estava cheio de Deus, minha gente. Aquele homem vivia no poder do Espírito Santo, né? Aquele homem vivia, acho que ele, meu Deus do céu, isso está acessível para a gente também. Isso está acessível para a gente. Quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, quando a gente vai nos cultos, quando a gente vai na célula, isso tudo é abastecendo. Porque quando se a gente se isolar, se a gente ficar, eu estou sofrendo mesmo, melhor ficar aqui trancada no meu quarto e tal, isso não resolve. Isso não resolve. Deus conta com você. Deus conta com você. Tem alguém que precisa ouvir sua voz. Tem alguém que precisa ser alcançado, né? Tem alguém que precisa do seu abraço, tem alguém que precisa do que você tem, da história que você tem. E você pode dizer, mas minha história de vida é tão sofrida, é tão, né? Mas é essa história que Deus vai usar na vida do outro, porque aquilo que você vive, que você supera, vai te dando autoridade, né? Amém. Vamos lá agora. A gente vai estar no 27, né? Isso, minha gente, me ajudem aí, peraí. Eu vou ler de novo esse 22, vou repetir, porque vale a pena repetir. Vale a pena ouvir de novo, né? Vale a pena ouvir de novo. Então, o 21, vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transbordem por minha causa. E, lembrando aqui, só lembrando que Paulo, ele estava preso e ele podia ser morto também, tá? Podia ser morto, literalmente, né? Ele estava ali preso, ele tanto poderia ser liberto, ser livre, como ele foi, mas ele também poderia morrer ali na cadeia, né? Tinha vamos dizer assim, essa expectativa, né? Embora ele confiasse que ele seria liberto. Então, por isso que ele fala aqui. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça. Vamos lá, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Eu vou só parar aqui rapidinho para a gente meditar aqui um pouquinho nisso. Veja só, não importa o que aconteça, Paulo diz aqui, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim que é que eu vá e os veja, que apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Às vezes, né, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando assim, a nossa cidadania é o céu, nós somos cidadãos do céu, amém? Nós somos, a gente está aqui por passagem, eu nasci em Paulo Afonso, eu sou baiana, mas a minha cidadania é o céu, eu sou uma cidadã do céu, isso tudo aqui é passageiro, né? Hoje eu moro em Recife, não sei amanhã, mas a cidadania é o céu. Então,
E aqui, gente, quando ele fala assim, isso me chamou muita atenção, que ele fala assim, quer que eu esteja presente ou que ausente, que vocês continuem lutando unânimes pela fé do evangelho, né? E às vezes a gente fica muito fixado em pessoas, e acaba idolatrando as pessoas. Ah, fulano de tal está, aí eu estou lá. Ah, fulano de tal não está, aí eu não estou lá. Ah, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar nessa conferência é fulano de tal, eu vou. Ah, quem não vai? Ah, então eu não vou. Então, assim, a gente acaba muitas vezes colocando, idolatrando, né, pessoas no lugar de Cristo. E o que Paulo, como líder, eu acho que isso é fantástico, como líder, né, a gente precisa aprender isso, né? Quer o líder esteja, quer ele não esteja, a liderança dele é vista nos liderados, naquilo, no fruto que ele deixou, no fruto, olha, se ele for viajar, se ele não estiver, a igreja continua. Eu me lembro disso naquela fase, né, do bispo Miguel, que ele falava assim, a igreja não é de um pastor, a igreja é de um senhor, né? Então, assim, a igreja avança, a igreja precisa avançar, e eu acho que é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu não tô, quer que eu esteja ausente, quer presente, vocês continuam lutando unânimes pela fé evangélica. Não é lutando unânimes para defender uma bandeira de uma igreja, é para defender a fé evangélica. Qual é a fé evangélica? É que Cristo, ele veio a esse mundo, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou e ele nos salvou, ele nos resgatou. Tem a ver com Cristo, tem a ver com Jesus Cristo, é tudo sobre ele. Não é sobre pessoas, não é sobre celebridades, não é sobre placa de igreja, é sobre Jesus Cristo de Nazaré. É sobre ele. Então, quer que você tenha um líder que esteja ali dizendo a você o que fazer, ou se o líder sai, adoece, viaja, vai não sei para onde, você continua. Você continua, porque é sobre Jesus Cristo e a sua missão. Ah, mas meu líder não me reconhece, não importa. Jesus te reconhece. Jesus vai mantendo, vai se mantendo, vai, sabe? Ai, meu Deus. É assim. Então, Paulo fala aqui, lutando unânimes, juntos pela fé evangélica. Juntos, quer ele esteja ali, quer que ele não esteja. E a alegria de Paulo ao escrever essa carta para os filipenses é por isso, gente. Como eu falei lá no começo, já tinham se passado 10 anos que Paulo esteve lá em Filipos. E ele escreve essa carta dizendo assim: olha, eu fiquei sabendo, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Paulo tinha ido, tinha evangelizado, tinha lá, né, salvo a família do carcereiro, a Lídia, não sei quem, e tantas outras pessoas lá, mas ele saiu de lá, continuou viajando, e agora, 10 anos depois, ele escreve, vocês continuam firmes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, abençoa assim o seu pastor, vai, muda, né? Vai lá, vai pregar, vai passar uns anos lá, não sei aonde, lá na Ásia. Ah, não, meu pastor, que eu amo tanto você. Mas assim, aí de lá, 10 anos, 15 anos depois, ele escreve: Ó, a Igreja Anglicana Zona Norte, eu estou tão feliz porque vocês continuam firmes lutando pelo Evangelho, né? Então, assim, é isso, é sobre isso, né? Não é sobre é, pessoas, né? É sobre isso, é sobre Jesus Cristo, é sobre essa fé evangélica que a gente tem, é sobre aquele Jesus Cristo maravilhoso que nos salvou. Amém, gente, amém. Vamos lá, terminando aqui. Ai, Jesus, tu és tão bom, Senhor. Vamos lá, eu vou concluir aqui a carta de Filipenses, então. Vou repetir aqui. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se deixe intimidar. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, viu? Da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Meu Deus, obrigada porque a gente tem o privilégio, né, de não apenas crer em Cristo, mas
sofrer por Cristo. Quantas vezes a gente quer pregar uma palavra, a pessoa não quer aceitar, não quer ouvir, às vezes dentro da nossa própria família, né? A gente sofre, mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Isso é um privilégio para vocês, né? Continuem lutando esse bom combate, continuem enfrentando tudo isso, né? Porque foi dado a vocês o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer por ele, né? E se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos, né? Se com Cristo morremos, com ele também ressuscitaremos. Então, a mensagem aqui, né, dessa carta com alegria, essa alegria que Paulo escreve aos Filipenses, que você, assim, cada um de nós aqui esteja recebendo essa carta de Paulo com alegria. Se você está passando por um momento de intimidação, um momento de perseguição, um momento de sofrimento, receba essa carta com esperança no seu coração, né? Sabendo que é um privilégio. A gente não entende muitas vezes, mas é um privilégio sofrer com Cristo, porque para nós o viver é Cristo e o morrer já é lucro. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor nos ajude a nos manter firmes, olhando para as circunstâncias, sabendo que tem um propósito de Deus em cada sofrimento, em cada coisa que a gente passa, né? Deus, ele está conosco, assim como ele esteve com Paulo, ele está conosco aqui e agora. Ele está com você nessa situação. Então, que a gente possa viver isso, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por essa carta, Pai, obrigada por esse adentrar em Filipenses, que o Senhor continue, Pai, revelando os teus tesouros para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu vou abrir aqui agora, fechar meu microfone. Quem quiser comentar, né, sobre essa carta, a percepção que teve, o sentimento, né? Pode levantar a mãozinha ou pode abrir o microfone. Aí, Rossana. Olá, bom dia, tudo bom, queridos? Então, sobre o versículo, né? O viver para mim é lucro, não, morrer para mim é lucro, né? E no final, quando Ana fala, né, que sobre o, deixa eu ver aqui, ó. Ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, né? E a gente vive numa cidade, numa sociedade hedonista, né? Que está muito preocupado com o seu prazer, né? E esse versículo que diz que não apenas crer em Cristo, mas sofrer por ele. Então, assim, eu acredito que muitos, né? Iriam dizer: esse povo está doido, né? De sofrer, a pessoa viver para sofrer, né? Só que está muito além do que sobre nós, né? As pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender que não é nada sobre nós, e sim sobre Cristo, né? É essa percepção, né? Essa mudança de percepção que a gente precisa espalhar, né? É propagar, né? Que não é nada sobre nós, não é eu atender a minha necessidade, a minha vontade, né? É sobre Cristo. E assim, o que chamou a atenção foi exatamente esses dois versículos, né? Viver para mim, o morrer para mim é lucro, né? E não é só crer em Cristo, mas é o privilégio de também sofrer por ele, né? Porque Cristo está sendo pregado, propagado. É sobre isso. Amém. Isso mesmo, né? E quantos sofrimentos aquele homem passou, né? Meu Deus do céu. E não largou, né? Lari, você quer falar? Tá no mudo. Tá no mudo, amada. Oi, Aninha. Oi, Agora. gente, bom dia. Tudo bem? Achei que nem ia dar tempo. Glória a Deus que deu tempo da gente terminar. Essa carta é muito linda. Aliás, Filipenses é um renovo da alma, né? Eu acho que ele toca a alma da gente. Acho que esse, para mim, é o que mais fala de Filipenses.
E hoje, realmente, duas coisas que me chamaram muita atenção e falou assim no meu coração, talvez também no momento de vida que eu estou passando, é essa esperança que Cristo nos dá através de Paulo, né? Quando ele fala, acho que teve dois versículos assim que me chamou muita atenção, eu até coloquei isso até no teu WhatsApp, porque eu não sabia que eu ia conseguir chegar no final, né? Um é o 1,6, que ele assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, assim, para mim é uma grande promessa e uma grande esperança de vida, né? E esse também que você é, falou de 1,21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, diz também para a gente não só a esperança, mas como a gente deve viver, né? Porque quando a gente se afasta disso, às vezes fica difícil. Glória a Deus, a gente tem um Cristo. É isso. É isso. Amém, amém. Cristo é a nossa esperança. Amém. Amém. Eu só queria dizer uma palavrinha, né? É, nesse versículo, né? Que aquele que começou a boa obra, eu sei que vai continuar, né? Na nossa vida, né? Me coloquei, né? Que passei por um momento quando a gente recebe, não aquela boa notícia, né? Mas Deus colocou no meu coração, porque foi Ele, o Espírito Santo, né? Senhor, eu queria tanto estar numa imersão. Quando tu falasse, sabe, eu sei que está bem, eu vou falar bem rápido. Aí eu quero participar, e realmente o Senhor, né? Aquela imersão profunda, né? Que foi a igreja que veio, né? Que veio, né? A igreja, quando eu falo, não é de pessoas, a igreja veio ali naquele lugar e ali, né? Deus foi me fortalecendo e também Deus foi assim, né? Foi o sobrenatural de Deus na minha vida que eu vivi ali, o amor de Deus naquele tempo e ainda estou vivendo, né? Porque ele ainda está continuando, né? Então aquele sofrimento, né? Deus mostrou, né? Eu digo, Senhor, né? Se eu estiver pronta, tu me leva, né? Mas se isso que eu estou passando, eu não estou entendendo, eu sou tão fraca, né? Eu não posso nada, mas tu pode tudo. Então, em cada detalhe que eu vivi ali, sabe? Eu vi o amor de Deus e eu vi as boas novas sendo espalhadas. Foi declarado essa palavra, aqui é Terra Santa, sabe? Então, quando declararam ali, né, a palavra, essa palavra, realmente ali o mover de Deus foi grande, né? Não só na minha vida, né? Principalmente na minha vida, porque o Senhor, né, eu vi não só de ouvir falar, mas de intimidade, de profundidade em todos os momentos, né? Então, assim, esse sofrimento, eu sei que foi para a honra e glória do Senhor, né? E hoje, né, como você diz, né, a gente tem o privilégio, né, como Paulo é, de dizer mesmo assim, eita, fulano, né, fulano, né, escutou ali, né, escutou a voz do bom pastor, né, levar as pessoas a entender quão é grande o amor de Deus na nossa vida, né? E isso veio através, justamente, né? A humildade de Paulo foi isso, né? E eu creio, né, que quando há sofrimento, quando há tribulações, a gente vê quanto Deus tem sustentado a gente, porque é só Ele que sustenta, né? Para o nome dele ser glorificado. Então, assim, eu sou um milagre na vida de Deus, né? Em tudo, desde o início, né? Eu vejo o quanto Ele tem me fortalecido em estar aos pés dele, né? Porque sem Ele nada podemos fazer, né? E é isso que eu aprendi, né? Nesse tempo de sofrimento realmente, sabe? Porque teve um dia assim que eu disse, Senhor, todo mundo está perguntando quanto é que eu vou sair. E assim, né? Eu fala comigo, né? E ele, na mesma hora, sabe? Na mesma hora, né? Ele enviou, né? Uma pessoa. Eu digo, Senhor, eu não tô, né?
E na mesma hora, o que eu tinha orado, aquela pessoa orou, né? Porque o Espírito Santo está em nós, e naquele momento, né, Deus falou, né, que eu sou o pão da vida. E olha, Ana, senti o pão quentinho saindo do fogo, né? Aí eu tive a convicção que o Senhor ia me tirar dali, naquele dia, né? Eu não sabia se era naquele dia, mas eu sabia que Ele ia me tirar dali. Então, assim, para a honra e glória do Senhor, né? É, ele fala aos nossos corações e ele mostra o quanto nos ama, né? Apesar disso. E eu creio que muitas pessoas foram alcançadas ali, né? Através de oração mesmo, né? Daquele momento de sofrimento. Amém. Amém. Amém, Ana. O Senhor fortalece, né? O Senhor é conosco em todo tempo, né? E que bom que Ele lhe fortaleceu e hoje você está aqui contando, né? Isso é o que a gente, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Naquela questão de Paulo e Silas, que aconteceu lá em Filipos, né? Em Atos. E aquela adoração deles, em meio às correntes, em meio ao sofrimento. Aquilo ali é só no poder de Jesus, minha gente. É muito difícil, né? A gente está numa situação dessa, como você passou, Ana, e continuar adorando ao Senhor, continuar orando, né? Pelo Espírito Santo. E os irmãos também ajudam, né? As pessoas ao nosso redor ajudam a nos sustentar nesses períodos difíceis, né? Amém. Quem mais quer falar? Já temos um minutinho. Assim, eu louvo a Deus, né, pela vida de cada um, porque cada um foi instrumento de amor de Deus, né? Amém. Né? É, cada um, né, o tempo, né? Uma palavra, um telefonema, um abraço, né? Então, essa é a igreja viva de Cristo, né? Aleluia. Porque nós somos templos, né? E esse amor transbordante, né? A gente vive, né? A gente vive porque não é como a irmã disse, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E é essa alegria, né? Eu amo esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. É porque é a alegria É. dele que nos fortalece. Aleluia. Amém, amém. A alegria do Senhor. E vamos aí continuar, né, esses próximos domingos estudando Filipenses, essa carta da alegria. Agora eu quero chamar o pastor, né, para nos encerrar aqui 9 horas. Bom dia, gente. Maravilha, esse tempo muito bom, esse, esse mergulho aí nessa palavra. Obrigado, Ana, pela palavra. E é muito importante a gente mirar, né? Tudo que no que Paulo tá falando, o que mais me chama a atenção assim é a dimensão prática para a nossa vida. Ou seja, tudo que ele está falando é algo que é aplicável, né? Não são hipóteses. Ele não está conjecturando, não está trazendo simplesmente situações que aconteceram e ponto. Não, são posturas que movem cada um de nós a poder estar se posicionando também. Então, que essa seja a nossa conduta, né? Ao olhar para a palavra, olhar para esse tipo de ensinamento, a gente possa ser motivado também a uma postura, a uma conduta, a uma atitude. Tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendizemos, Senhor Deus, o teu nome, te agradecemos, Pai, por essa manhã, agradecemos por essa palavra aqui ministrada, que essa palavra traga, sim, Pai, a cada um de nós discernimento, Pai, sabedoria, noção de tempo, de que é agora que precisamos agir de maneira diferente, Pai. Queremos viver, Pai. Se aqui estamos nessa vida, é porque o nosso viver também precisa ser Cristo e precisa ser significante na nossa vida e na vida das pessoas. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Dai-nos um domingo na tua presença, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Amém.
Até logo Amém. mais. Bom dia. Amém. Bom A dia, paz Deus te para vocês. abençoe. Amém. Até mais tarde.